Eles modelaram gerações. Vocês que vão pregar comigo hoje, vão modelar a juventude, junto comigo. Pastor, como? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos tem 2 tipos de igreja, basicamente. A igreja dos brancos, cadê os brancos? E a igreja dos negros. E a igreja dos avivados. Nós somos a igreja dos avivados. Nós aqui da segunda fileira somos a igreja dos avivados. E nós vamos modelar a igreja que não é dos avivados, amém? Então eu vou estar pregando com vocês, vocês vão estar pregando comigo, amém? Você pode levantar, tá? Você pode bater palma, você pode vir aqui e dar um high five. Sabe o que é high five, né? Ok? Você pode subir e me dar um abraço, beleza? Pastor, o que você está fazendo? Nós estamos modelando. Nós estamos nos tornando a igreja que Jesus Cristo nos permite ser. E não a igreja que as pessoas imaginaram que deve ser. Porque a igreja não é uma ideia das pessoas, a igreja é uma ideia de Deus. E é Deus quem fala como deve ser ou não. E quem conduz isso é o Espírito Santo. Você está com o Espírito Santo de Deus? Você sente o Espírito Santo de Deus? Amém? É o Espírito Santo quem conduz o culto para Deus. Pastor, mas eu não acredito nisso. Isso não é uma enquete. Isso é um fato. O Espírito Santo de Deus é quem conduz a sua igreja. Abre tua Bíblia, por favor. Não. Espera aí. Abre tua Bíblia, por favor. Em Êxodo, no capítulo 3. Queria mandar um beijo para a Maninha. Filma aqui, pega aqui em mim. Maninha, um beijo para a senhora. Que bom que a senhora está de volta. Que a palavra do Senhor alcance a senhora aí também. E Painho, um beijo. Amo vocês. Êxodo, no capítulo 3. Êxodo 3, do versículo 10 ao versículo 12. O título dessa mensagem é Liderança Relevante. Diz o seguinte: Deus falando com Moisés: Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Você pode se assentar, por favor? Quem sentir de Deus, de pregar comigo essa noite, pode sentar aqui também. A gente vai pregar junto. Pode passar para a segunda fileira. Segunda fileira, fileira dos pregadores. Pastor, você vai falar sobre liderança. Vou falar sobre liderança. Quem é líder aqui? Eu queria que todo mundo levantasse a mão, por favor. Todos somos líderes em potencial. Amém? A Bíblia é o maior livro de liderança da humanidade. Nenhum outro livro consegue ser tão completo como a Bíblia é. Existem páginas da Bíblia que podem ser escritos vários e vários livros apenas com uma página da Bíblia que nos ensina sobre liderança. Existem muitos materiais sobre liderança, sobre como liderar e como ser e por que ser um líder. E eu estou falando e pregando essa mensagem essa noite, porque eu acredito que neste lugar estão os líderes de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. Pastor, mas todo mundo vai ser líder de célula? Eu não estou falando só disso. Alguém aqui é dono da sua própria empresa?
Alguém é dono? Ah, eu sou dono, eu que mando lá. Você é o líder da sua empresa. Eu não sei se vocês estudam, mas todas as vezes que a gente começava numa sala nova, quando eu estudava, tinha-se na primeira semana a escolha do líder da sala. E sempre eu era pautado para ser o líder da sala. Mas eu não queria ser o líder da sala. Sabe por quê? Porque você tem que ser responsável. E eu não era. Eu não tinha a responsabilidade necessária para liderar as pessoas da forma que elas precisavam. Eu teria que passar o que foi passado na aula, os trabalhos que deveriam ser feitos e etc. Então, eu não queria me envolver nesse tipo de situação ainda. Eu não estava apto a liderar neste tipo de situação. Mas todas as vezes que tinham algum trabalho em grupo, era eu quem falava. E 5 minutos antes de nós apresentarmos os trabalhos, eu pegava o material, lia, assim, beleza. Aldo, tem certeza? Não, deixa comigo, velho. E a gente ia apresentar, e todas as vezes os professores falavam, a apresentação desse grupo foi muito boa, parabéns, Aldo, pela apresentação, você foi muito bem. Eu falava, isso mesmo, também acho. E muitas vezes a gente tirava uma nota menor naquilo que a gente tinha escrito, porque eu não sei se na sua escola era assim, você tinha que entregar o material escrito e apresentar o material que você tinha escrito. O material escrito às vezes tinha uma nota mais baixa do que a apresentação, porque a apresentação tinha sido muito top. Vira para a pessoa que está ao teu lado assim e fala, você é um grande líder. Ah, mas eu não estou vivendo isso hoje. Calma, calma. O que eu vou falar hoje não é uma lei, não é a verdade absoluta sobre liderança, mas são as minhas percepções sobre o que eu acredito ser um líder e como liderar. Então é possível que você diga assim, pastor, mas o que você falou hoje dá para agregar em outros lugares. Amém? Que bom, tem pessoas muito mais capacitadas do que eu que falam sobre liderança. Mas a palavra que Deus me trouxe essa semana ao coração é para falar sobre liderança. E hoje eu quero falar sobre 3 coisas, 3 subtemas que um líder deve ter, se comportar e agir. Primeiro, os talentos de um líder. Segundo, a função de um líder. E terceiro, a condição de um líder. Talentos de um líder, função de um líder e condição de um líder. Eu queria ler para você um texto que está em Mateus, no capítulo 24, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 29. E sentado como você está, eu vou ler para você, que diz assim: porque isto é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Todos conhecem esse texto, mas eu quero lê-lo. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor foi e lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que receberam talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Até aqui tá bom. O final desse último rapaz aqui não é legal. De todos os talentos recebidos, quem estava no nível maior?
Talvez você pense, o que tinha 5. Mas não. Todos estavam no mesmo nível. Todos estavam no mesmo nível. E todos tinham a mesma responsabilidade: dobrar o talento que lhe havia sido entregue. Ah, mas o cara tinha 5 talentos, ele era o bambambam. Não, ele estava no nível que ele conseguia fazer. O cara que recebeu menos, estava no nível que recebeu menos. E o cara que recebeu 1, estava naquele nível. A liderança é sempre um estado de desenvolvimento. Ser líder nunca é estar estagnado no nível que se está, mas sempre pronto para passar para o próximo nível de liderança e alcance da sua liderança. Não existia um nível maior, eles não estavam disputando para ver quem liderava mais ou menos, quem conseguia dar mais ou menos lucro. Muito pelo contrário, a expectativa do seu Senhor era que cada um deles pudesse dobrar aquilo que ele havia lhe dado. O Senhor conhecia a capacidade de cada um deles, a Bíblia fala. O Senhor conhece a tua capacidade. E Ele quer usar a tua capacidade no nível que você está. Deus não quer te usar no nível da minha liderança. Deus quer te usar no nível da sua liderança. Faz sentido para você? Deus não quer que você seja o pastor Aldo. Deus quer que você seja, fala o teu nome. Fala o teu nome. Deus quer que você seja isso. Deus quer que você seja você. Deus não quer lhe tornar numa outra pessoa para daí então te usar. Deus já te salvou e tem te munido de muitas coisas para você então começar a trabalhar no nível em que você está. Deus não vai te levar para um outro nível para você então começar a trabalhar, porque Deus não é louco. Deus é um desenvolvedor de pessoas. Deus, ele desenvolve pessoas que estão no nada até algum lugar. Nós temos que entender que, como uma igreja que gera líderes, nós temos que começar do nível onde nós estamos, até chegarmos no nível onde nós sonhamos. Quando eu era um jovenzinho ainda, eu tinha 15, 16 anos, eu lembro que eu fui num culto uma vez, e o pastor falou: alguém aqui se enxerga pregando para grandes multidões? Eu fiquei de pé. Eu. E eu lembro que foi um grupo pequeno ali para frente, ele orou por nós. Eu falava: cara, eu não sei se esse povo realmente vê, mas eu me vejo pregando para multidões. E naquele tempo eu não sabia pregar. Interessante isso, né? Eu não sabia nada. Eu só sabia jogar o Win Eleven. E eu era bom, jogava com Barcelona. Claro. Eu não sabia de nada. Mas eu sonhava em pregar para grandes multidões. Não que pregar para grandes multidões me faça alguém melhor, mas era o sonho que Deus tinha colocado no meu coração. Talvez o sonho que Deus colocou no teu coração seja pregar para 5 pessoas numa célula, e essas pessoas serem multiplicadas, e cada vez mais pessoas, e cada vez mais pessoas. Mas sempre o teu foco será pregar para 5 pessoas. E a gente nunca sabe qual dessas 5 pessoas será um grande líder e mentor no mundo. Então nunca despreze o teu pequeno começo e nunca se sinta pequeno perto de alguém, porque ele já tem 2 ou mais células que você. Começa fazendo o teu trabalho. A maioria de nós quer viver o que ainda não foi desenvolvido. Todo grande líder nasce um pequeno bebê. Nenhum de nós nasce preparado. O maior líder que existe na terra foi fruto da inseminação do Espírito Santo de Deus. A primeira inseminação que já existiu na história foi aquela ali. Ele nasceu de uma mulher chamada Maria, foi criado por um homem que era um carpinteiro. Ele foi colocado numa manjedoura quando ele nasceu, ele não foi colocado em um berço de ouro. Jesus não foi treinado pelos melhores líderes, Jesus foi treinado pelos melhores pais. Os pais de Jesus amaram tanto Jesus, que fizeram ele aprender a palavra de Deus desde pequenininho. Jesus não chegou discipulando pessoas. Jesus primeiro se desenvolveu como ser humano, e depois ele desenvolveu a sua liderança, e depois ele escolheu pessoas para si, e depois ele cumpriu o seu propósito. Tudo tem um tempo. Fala para a pessoa que está do teu lado aí: tempo. Tempo. Um líder é a soma de suas aquisições intelectuais com a sua experiência de vida, que depois se torna uma expertise.
Tem alguém aqui que tem algum tipo de expertise muito boa? Pastor, eu sou expert em pintar parede. Ninguém pinta parede como eu. Ótimo, eu não sei pintar parede. Pastor, eu tenho expertise em cortar cabelo. Que bom. Não chegue perto de mim, porque o meu eu não vou cortar, meu irmão. Vai ficar aí, ó, crescendo até eu enjoar. Né, vida? Não? Cara de... toda italiana, mano. Um líder convocado por Cristo. Anota isso, por favor. Eu vou dar o tempo, você anota. A minha igreja aí, anota isso aí. Um líder convocado por Cristo é a soma das suas aquisições intelectuais, experiência de vida e experiência com Deus e com a sua palavra. Nós jamais vamos liderar pessoas até Jesus sem que conheçamos esse Jesus na qual estamos liderando as pessoas para. Nós temos que saber quem Jesus Cristo é. A maioria de nós quer conhecer uma religião que falam sobre Jesus, mas o desejo sobre Jesus é que nós conhecemos quem Ele é de fato e não a religião que inventaram sobre Ele. Nós estamos aqui para pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Eu quero que a minha igreja se manifeste. Nós estamos modelando você. Você que não está sentado na segunda fileira, olha para a pessoa que está do teu lado. Olha aí para ela. Olha aí. Fala assim, ó. Aqueles caras estão modelando você. Deixa eles te modelarem. Uma pessoa com formação convencional, faculdade, cursos e etc., pode ter técnicas muito boas de gerenciamento. Tem algum gerente aqui de alguma coisa? Algum gestor? Alguém é gestor? 1, 2. Na minha igreja tem um monte de gestor, tem 2 ali, ó. 3. Você pode ser um ótimo gestor. Mas para você se tornar um líder, você tem que desenvolver isso na prática. Ninguém apenas lê livros de liderança e se torna um líder. Você começa a fazer algo e as pessoas te seguem naquele propósito. Um líder sem um propósito não é um líder. Todo líder tem que ter um propósito. Porque as pessoas não seguem apenas o líder, seguem o propósito que o líder tem. Então, eu estou nesse negócio de liderança há algum tempo. Eu lembro que a primeira grande coisa que eu liderei foi um ministério para filhos de pastores a nível nacional. As pessoas não queriam me seguir. As pessoas queriam seguir o propósito que aquele ministério tinha, de restauração de vida de filhos de pastores. Ali foi uma grande escola para mim, porque eu aprendi como liderar várias pessoas em vários cantos do país. E as lições que eu aprendi naquele momento da minha vida eu trago até hoje. Eu sou a soma, não só dos estudos que tenho, mas das práticas que tive. E ainda continuarei tendo, porque um líder, ele está sempre em constante desenvolvimento. Qual que é a função do líder? Eu sei que todos vocês são líderes. Mas qual que é a função do líder? Para mim, a primeira função do líder é entender o seu propósito. Quando o líder entende o propósito que tem, ele sabe para onde está indo. Porque a pior coisa é você seguir alguém sem saber para onde ele está indo. Você já seguiu alguém dirigindo o carro? Essa pessoa foi na sua frente e de repente ela parava e fala assim, e te liga e fala, peraí que eu entrei na rua errada aqui, vamos dar a volta aqui, que eu não sei para onde eu estou indo. Fala assim, velho, então não vamos para lugar nenhum, vamos ficar aqui, você não sabe onde você está indo, você está me guiando para onde? Pior coisa é isso. Ou o cara que sabe para onde está indo, vai embora e te deixa para trás, no primeiro semáforo que tem, você já era. Aí você ligou, velho, onde você está? Não, eu estou aqui sentado. Onde você está? Onde você está? Você não está me seguindo? Eu falei, mas estou seguindo quem? Um carro de Fórmula 1? Poxa, espera, pelo amor de Deus. O líder sempre espera. O líder sempre espera. Porque o bom líder, ele não chega primeiro, ele chega com todos. Porque a função do líder não é conquistar sozinho, é conquistar algo. E só se conquista algo em grupo. Nós não estamos aqui apenas para fazer um culto, porque faz parte de uma programação de uma igreja. Nós estamos aqui para sermos cada vez mais treinados pelo Espírito Santo de Deus e capacitados pelo seu Espírito para irmos lá para fora e pregarmos o evangelho verdadeiro e genuíno.
Essa é a minha igreja. Outra função importante do líder é acreditar no liderado. Que apesar das suas limitações, quem capacita é Deus. Eu tenho muitas experiências aqui sobre este momento em que estou liderando a juventude, pessoas que eu escolhi para liderar áreas que elas nunca tinham liderado, mas que eu acreditava no potencial delas. Cadê o Felipe? Onde que está Felipe? Ali. Está resolvendo o B.O.? Quando nós assumimos a liderança, faz muito tempo, nós precisávamos de um líder de obreiros. Eu falei assim, cara, eu estou sem líder de obreiro, bicho, pelo amor de Deus, e agora? Os obreiros são muito importantes no contexto de culto, muito importantes. E eu falei, cara, o Felipe. A Rebeca falou, mas o Felipe nunca liderou obreiro. Eu falei, mas ele não era nem obreiro. O Felipe nunca tinha sido obreiro. Eu falei, mas ele vai ser o líder. Mas como? Eu não sei, vai dar certo. Eu falei, Felipe, vai lá e lidera os obreiros. Como que faz isso, pastor? Falei, pesquise. Conversa com o pastor Evaldo. Tá bom. Hoje ele é o líder dos obreiros da igreja. Você pode aplaudir o Senhor? Eu acredito nos meus líderes. Eu acredito nas pessoas que eu coloco para liderar, porque de alguma forma sobrenatural eu vejo um potencial na vida delas. Algumas coisas que nós temos desenvolvido na juventude para servir a nossa igreja começam conosco, nós desenvolvemos e servimos a igreja. Esse é o nosso intuito, sempre servir a nossa igreja com aquilo que nós desenvolvemos na juventude. Liderar é movimentar pessoas. Liderar é movimentar pessoas em direção ao objetivo mais imediato possível, assim também como os objetivos futuros de médio e longo prazo. Qual que é o objetivo mais rápido que nós precisamos chegar? E nós vivemos isso por um tempo, até tudo ser estabelecido. Nós tínhamos, por exemplo, nós temos ainda, né? Isso não acabou, graças a Deus. Nós temos o depois do culto. Quem gosta do depois do culto aí? Quem já produziu depois do culto comigo? Os meus líderes aqui. É uma treta, né? A gente dividia as funções, às vezes ficava meio assim. Estabelecemos um líder. Hoje quem lidera é o Elcio. Elcio, se vira aí, velho. Pronto. E ele coordena todos os outros líderes juntamente com ele e sai tudo perfeitinho. Quantos depois do culto o Elcio tinha feito? Nenhum, porque nem existia depois do culto, a gente que inventou esse negócio. Mas ele desenvolveu isso. Ele tinha outras habilidades de liderança que ele trouxe para aquela situação, junto com os irmãos dele, e ele fez acontecer. São muitas histórias, são muitas histórias. Liderar é movimentar pessoas do que elas planejam para o que elas executam. A maioria dos líderes sonham apenas. A minha função é pegar os líderes sonhadores e colocá-los executando aquilo que eles sonham. E servir a igreja de uma forma abundante. Essa é a função de todo líder. Trazer pessoas que, olha, o meu sonho era fazer uma oferta na célula. Puxa, então vamos fazer isso acontecer. Como que faz uma mensagem de oferta na célula, que dura 2 minutos essa mensagem? Não precisa demorar meia hora pregando a mensagem de oferta. Nem a mensagem principal também. Tá, vocês aí que gostam de pregar pra caramba. É rapidinho, é papum, acabou. Ajudar essa pessoa a sair do sonho dela, a chegar na execução do sonho dela. Essa é a função do líder. Liderar é movimentar pessoas, tirando-as das suas limitações e colocando-as em suas missões. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem algo a ser desenvolvido e cumprir o seu propósito. Liderar é amar os seus liderados na medida da sua missão. Eu amo vocês na medida em que eu amo a minha missão. Porque assim como o nosso Jesus nos amou na medida da sua missão e cumpriu a sua missão pelo amor que ele tinha, da mesma forma eu faço. Porque Jesus só morreu na cruz, porque ele sabia que em ele morrendo na cruz, aqueles que ele amava, se tornariam filhos de Deus. Ele nunca colocou a sua missão acima das pessoas e nem as pessoas acima da missão. Ele, na verdade, casou tudo e foi perfeito tudo que Jesus fez. E até hoje ele continua sendo perfeito. Cristo nos fez caminhar da morte para a vida, da terra para o céu.
nós estamos nos movendo. Nós estamos saindo de onde estávamos para a direção onde Jesus Cristo quer. E estar no centro da vontade de Deus é o destino de cada um de vocês. Estar no centro da vontade de Deus, não importa onde você esteja. Pastor, mas o centro da minha vontade é namorar. Você não sabe nada da vida, cale a sua boca. O centro da sua vida é o centro da vontade de Deus. Porque quando você estiver no centro da vontade de Deus, todas as coisas na sua vida começarão a fazer sentido. Porque é possível que nada esteja fazendo sentido ainda, porque você ainda não entendeu onde você deve estar. É possível que você esteja no lugar errado, fazendo a coisa errada, no momento errado. Mas quando tudo isso estiver no centro da vontade de Deus, você estará fazendo a coisa certa. Liderar não é ser babá. É mostrar como se faz e esperar que se repita igual. Isso é ser líder. Ou seja, ser líder demanda paciência. É preciso ter paciência para liderar. E eu peço a Deus muita paciência para liderar. Porque cada pessoa é diferente, reage de uma forma diferente, tem um problema diferente, uma formação diferente. Mas o nosso destino é o mesmo, o centro da vontade de Deus. Existem pessoas que são líderes, existem pessoas que têm ações de liderança. É preciso você identificar isso. Pastor, eu estou tendo ações de liderança, mas eu ainda não lidero. Ótimo. Você já está identificando alguma coisa. O que é que você precisa para poder liderar de fato? Existem áreas aqui na igreja que são lideradas por pessoas que você talvez nem imagine. Nós não temos só células para liderar na nossa igreja. Pastor, eu tenho um medo de falar em público, mas eu sou ótimo editando vídeo. Vem falar comigo depois. Pastor, eu não sei nem apertar a mão das pessoas, mas eu sei tirar foto muito bem. Ótimo. Pastor, eu olho para as pessoas, eu converso olhando para baixo, tanta vergonha eu tenho das pessoas. Mas eu consigo varrer o chão como ninguém, mano. Ótimo. É importante entender que ninguém é desprezível no reino de Deus. Todos temos um lugar preparado por Ele para servirmos o seu reino. E o seu reino é vasto demais. A maioria de nós cresce dentro das igrejas pensando que o único lugar que tem para servir é aqui em cima. O altar não é o único lugar para servir. Quando você torna a sua vida um altar de Deus. Quando você torna a sua vida um altar de Deus, onde você está se torna um lugar para servir a Deus. Nós temos que parar de criar expectativas onde não devemos ter. Ah, mas eu tenho que saber cantar. Não tem que saber cantar. Você tem que saber servir. E para saber servir, você tem que imitar a Jesus Cristo. Jesus nunca disse, lidere pessoas para a religião. Nunca. Mas Jesus sempre nos ensinou, lidere pessoas até mim. Porque eu sou o caminho até Deus. Se nós queremos que as pessoas se conectem com Deus, nós temos que apresentar a elas Jesus Cristo e liderá-las até Jesus Cristo. Eu acho que eu não vou pregar mais. Que já deu 8h40. Vocês querem que eu termine de pregar ou que eu pregue no outro sábado? Pode terminar? Minha igreja falou. Até meia-noite falaram. Minha igreja é revolucionária. Em Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, parte A, fala assim: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. A função de um líder chamado por Jesus Cristo é olhar pessoas travestidas de pecado e ver nelas elas travestidas ou vestidas do poder de Deus. Nós temos que visualizar as pessoas como elas devem ser e não como elas são. Porque se nós visualizamos pessoas do jeito que elas são, nós julgamos as pessoas. E a função do líder não é julgar. A função do líder que segue a Jesus Cristo é amar como Jesus amou. E Jesus nunca julgou ninguém. Nunca. Nunca. Quando as pessoas que você conhece e forem diferentes do jeito que você é, ou talvez do jeito que nós somos como igreja, falarem assim, mas eu tenho vergonha de ir na sua igreja, as pessoas ficarem olhando para mim. Fale para essa pessoa que eu, o seu pastor, quero conhecê-la
quero abraçá-la e quero amá-la. A maioria das pessoas tem vergonha de entrar nas igrejas porque acham que igreja é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que quer Deus. Igreja é lugar de gente que quer se arrepender. Igreja é lugar de gente que quer recomeçar. Igreja é lugar de gente que quer uma outra chance na vida. Igreja é lugar de gente que quer desistir do passado. Igreja é lugar de gente que não quer ser julgado. Igreja é lugar de gente, e toda a gente precisa de Deus, e não existe ninguém perfeito. Nós temos que trazer as pessoas para a igreja, para serem amadas e transformadas pelo poder de Deus. Pastor, você não me conhece meu passado. Olha, eu ia falar uma palavra que eu não posso, mas eu não estou nem aí para o seu passado. O seu passado não me importa. Eu não posso mudar seu passado. Eu não posso mudar seu futuro. Eu não posso mudar nada. A única coisa que eu posso fazer é amar você do jeito que você é. Porque Jesus Cristo me amou do jeito que eu sou. E o amor que nós temos pelas pessoas, se for o amor verdadeiro, transformará as pessoas. Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas confundem o amor. O amor não é aceitar aquilo que vem, é sermos modelados pelo amor de Deus, porque esse é o amor perfeito. Esse é o amor perfeito. O pastor T.D. Jakes, ele fala algo muito interessante. Ele fala o seguinte: Deus nunca fez uma mesa. É engraçado isso, né? Deus nunca fez uma cadeira. Deus fez a árvore. E o que o homem enxergar de fazer na árvore, ele vai conseguir fazer. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, ele entregou nas suas mãos ferramentas que muitas vezes você não está visualizando o que você consegue fazer com isso. Você tem que olhar para o teu celular e ver, puxa, o que é que eu consigo fazer com isso? Nós estamos num momento em que tem um joguinho novo chamado PUBG. Os irmãos aí dessa religião. E você pode jogar junto com as pessoas na sua casa, na tela do celular, e você fala com os humanos. É muito interessante isso. Porque eu sou de uma geração que para você jogar com seus amigos, você tinha que ir para um lugar chamado Lan House. E você botava aqueles fones fedorentos aqui para falar com os caras. Vai, velho, onde você tá? Atira igual, o cara tá me matando, vai. Sabe assim? O que é que você consegue fazer com o teu celular? Visualiza para o teu celular. O que é que você consegue fazer com isso? Semana passada nós falamos sobre o que é que você consegue fazer com as suas mãos. O que é que você posta no teu Instagram? Eu posto comida. E vocês ficam invejosos, que coisa feia. Eu posto as comidas que a pastora Rebeca faz para mim. Ela é maravilhosa cozinhando. E ela fez um feijão essa semana que eu ainda não tive o prazer, mas tá lá, né? Se eu me irritar hoje, eu vou lá comer feijão. Mentira, eu vou para o Outback. Alguém quer ir para o Outback comigo? Está convidado. Porque tem um hambúrguer lá de camarão que está acabando. Dia 31 eu vou comer lá hoje. Fiquei irritado. Ninguém que é exposto à glória de Deus permanece o mesmo. A glória de Deus está nesse lugar. Nós não sairemos iguais. Nós não sairemos iguais. A glória de Deus está aqui. Deus está presente. Qual que é a condição de um líder? Todo líder é um vaso. Fala comigo, vaso. Sabe aquela igreja que falou, vaso? Você é um vaso nas mãos do oleiro. Fala assim, vaso. Ei, vaso. Você é um vaso nas mãos de Deus. E quando nós somos vasos nas mãos de Deus, Deus coloca em nós o óleo que superabunda na vida das pessoas, o óleo que cura, o óleo que incendeia, o óleo que traz luz, o óleo que cura. O óleo que Deus traz sobre as nossas vidas é sobrenatural. Todo líder que Deus levanta é um vaso em suas mãos. Se você entende isso, que essa figura de linguagem de sermos um vaso e trazermos em nós o óleo, muitas vezes eu vejo pessoas que confundem. Elas pensam que são o óleo e não o vaso. Quando as pessoas começam a pensar que elas são o óleo, elas começam a entrar num engano terrível. Porque você não deve se enxergar como óleo, você deve se enxergar como o vaso que você é.
Não é porque você carrega o óleo há muito tempo que você se torna o óleo. Você sempre será vaso. Todas as vezes que você olha para você e se enxerga como um vaso nas mãos de Deus, Deus pode te usar de formas inimagináveis. Mas se você acha que você é o óleo, você já foi descartado e nem sabe. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, o óleo é dele. Ele nos faz carregar, mas a glória é dele. E ele não divide a sua glória com ninguém. Fala para a pessoa que está do teu lado: vaso, vigia, vaso. Vasos que carregam o óleo não se tornam óleo. Assim como nós carregamos a glória de Deus, nós não nos tornamos a glória de Deus. A glória de Deus é a glória de Deus, e nós somos apenas um vaso que carrega essa glória. Nós não podemos tomar o lugar que não é nosso como líderes. Nós temos que liderar da forma que tem que ser feita. A unção. Quantos aqui são ungidos por Jesus Cristo? Quantos têm a unção do Senhor na sua vida? Não é porque você tem a unção que você se torna a unção. Você foi ungido para. Existe um destino na tua vida por essa unção. Você não foi ungido para se tornar uma unção. Não existe uma transmutação, transfiguração, seja lá o que for. Você não se torna aquilo que você é ungido. Você não se torna aquilo que você carrega dentro. Mas se você sempre carregar óleo dentro de você, se você jamais deixar secar, você sempre terá o cheiro de óleo. E as pessoas, quando você chegar no ambiente, elas têm algo diferente aqui. Não é o vaso que cheira, é o óleo. Vaso tem cheiro de barro, mas óleo tem cheiro de especiarias. É gostoso, é a glória de Deus. É assim que todo líder tem que ser. Teve pessoas que, eu era estudante ainda, eu não tinha nem começado a fazer teologia. Me conheceram e falavam assim: vem cá, você é pastor? E eu falava: não, por quê? Você parece pastor. O jeito que você fala assim, parece pastor. Como assim parece pastor? As pessoas já estavam vendo algo em mim que eu ainda não tinha percebido em mim mesmo. Porque às vezes você fica com tanto aquele cheiro que você já não sente mais, mas as pessoas que chegam de fora reconhecem. É igual perfume. Eu passei perfume, eu não estou mais sentindo o cheiro do perfume. Pai, não passei perfume não. Tá só cheirando na camisa. Olha a camisa bonita, relevante. Coisa linda, né? É a barriga. Tá quase linda. Quando você passa um perfume, depois de um tempo você não sente mais o cheiro do seu perfume. E eu, às vezes, não gosto de cumprimentar as pessoas que são muito cheirosas. Porque chega no final do culto ou no final do dia, eu não sinto mais o meu, eu só sinto o cheiro do perfume dos outros. Você, quando chegar perto de alguém, as pessoas têm que sentir o perfume de Jesus. Esse é o perfume maravilhoso que transforma vidas. Nós temos que sempre liderar com esse propósito de que o nosso Senhor apareça e que nós desapareçamos. Eu queria que a banda subisse, por favor. Os líderes que eu vejo hoje em dia, e desde que eu sou pequeno, muitos deles falam muito sobre a marca do pecado nas pessoas, como as pessoas são pecadoras e como elas não merecem a graça de Deus. Mas eu queria saber de vocês, Felipe, o que é maior? O pecado ou a graça? Graça. O que é maior? O pecado ou a graça? Graça. O que é maior? O pecado ou a graça? Graça. Se a graça é tão maior, por que nós vamos falar desse maldito pecado? No seu passado tem pecado, mas no teu presente tem graça. Para que a gente vai falar do teu passado? A graça é acerto. Para que a gente vai falar dos teus erros? A graça é restauração. Por que a gente vai falar do tempo que você estava quebrado? A graça é nova vida. Por que nós vamos falar do tempo que você queria arrancar a sua vida?